Olá, tudo bem, queridos? Mais uma live organizada com muito carinho, com muita atenção. É uma live que vai trabalhar um assunto polêmico e ao mesmo tempo uma live que vai trazer pra gente possibilidades de reinvenção. Oi, queridonas. Elusa, pensei em ti hoje, quando tomara que ela venha pra live. Que bom que tu tá aí. Ana Lúcia, Sabrininha, Thaís, obrigada. Venham participar porque é muito. Ô, Bruninha, conseguiu, que bom. Essa live, ela foi pensada com muito carinho e está sendo assim provocada por mim já há um tempo em todos os cursos que a gente acabou ministrando nesse tempo de pandemia, né? O quanto a avaliação, como é que é? Avalia, não avalia? Como é que a gente vai poder fazer essa avaliação de uma forma correta, né? E e quando nós pensamos quem a gente podia convidar para falar sobre avaliação, é, direto assim, vem no nosso coração a Márcia, que é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma prof, é uma amiga e é também presidente do Conselho Estadual, conhecendo sobre tudo para a gente poder fazer melhor. E está chegando a Márcia, que é uma pessoa que eu gosto muito, e queridona. Seja bem-vinda no Reinventar. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Márcia apresentar, mas eu quero contar para vocês como é que a gente se conheceu bem rapidinho, porque é muito hilário. Eu precisava de uma professora de matemática que já soubesse sobre a base lá em 2018, que nós íamos lançar um curso. Eu não sabia como é que era a base da matemática e precisava que alguém ensinasse. E aí uma grande amiga nossa em comum indicou, entre em contato com a Márcia, o telefone dela é essa. Não sabia quem era a Márcia, mas vamos lá, se ela disse que é boa, vou contratar. Contratei a Márcia por WhatsApp, combinamos tudo. Eu vi que ela não parava quieta, né? Ela tinha, hoje eu vou estar em tal lugar, outro dia eu vou estar em outro. Bom, estando aqui no dia da aula, tá ótimo, né? E aí ela chega loqueando, assim, né? Porque tava num lugar pro outro, que essa mulher não para. E aí, tá, então, prazer e tal, seja bem-vinda. E me sento para assistir a aula, bem comportada. Quando ela começa a se apresentar, eu não sabia que ela era presidente do conselho municipal. Eu quase morri de vergonha. Porque eu disse assim, Jesus, eu não sabia quem era a Márcia, eu sabia que ela era uma professora de matemática. Mas a Marcinha, tal como eu, tem maior orgulho de ser prof, né, Marcinha? Então eu acho Isso que mesmo. comecemos daí. Conta se tu quiser te apresentar agora. Então, primeiro, boa noite, né, a todas e todos. Agradecer o convite, né, da Simone e da Mariana pela Reinventária, que está nesse momento compartilhando aí essas discussões, né, de temas tão relevantes e ainda mais nesse momento, né. Então, eu sou a professora, né, Márcia Adriana de Carvalho. Tenho muito orgulho mesmo de ser professora. Sou mãe também, sou mãe do Matheus, que é meu filho, tem 14 anos, e também sou mãe de coração do Léo, que tem 23, e sou prof da Rede Municipal de Caxias do Sul, já há 26 anos, né? 30 anos aí na estrada de prof, né? Fora o tempo de formação, né? Se a gente contar a formação Tá. também, aí aumenta muito. Mas estou no Conselho Estadual de Educação como conselheira também desde 2014. E desde o dia 16 de abril eu assumi a presidência do conselho, primeiro interinamente, por vacância, né, do cargo da presidente, por término de mandato. E a partir do dia 27 de maio, então, fui eleita para complementar esse mandato que vai até março do ano que vem. E entre tantas tarefas, né, me divido na escola, com 20 horas que eu estou na escola aqui em Caxias, na rede municipal. Também o Conselho Estadual, que agora acaba demandando bastante tempo, Sim. embora a gente esteja em teletrabalho, né, mas aumenta muito. E eu também integro com muito orgulho o Comitê Regional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Então, aí a gente comemorou muito ontem, né, a vitória do É, Fundeb com o CAC, e hoje, né, já está promulgada a emenda constitucional 108, então, com esse financiamento da educação, agora recurso público para a educação pública, na Constituição, né, constitucionalizando não só o financiamento, mas também a fórmula de cálculo, né, que é o custo-aluno-qualidade. Então, essa é a Márcia, né, que vem aí conversar um pouquinho hoje, né, sobre essa questão de avaliação. então, já te disse muito bem-vinda, mas digo de novo, eu tenho maior carinho, maior orgulho de, depois de toda aquela atrapalhada minha, desenvolver uma amizade, um carinho, e as duas, assim, não sei, sabe as pessoas que a gente conhece e parece que elas são a vida inteira tua amiga, assim, é uma relação que eu tenho com a Márcia, inexplicável, a gente se achou, assim, e eu, para mim, é um presentão ter ela com a gente hoje para falar de um assunto, né, Márcia, bastante polêmico, mas para falar de um assunto que já estava para ser pensado, provocado há muito tempo. Então, eu vou no primeiro movimento te cutucar para a gente contextualizar um pouquinho a avaliação nesses tempos de pandemia, nas diferentes etapas de ensino e instâncias, público, particular, enfim, né? O que tu percebeste, o que tem, quais são as diretrizes, enfim, que a gente pensou em avaliação nesses tempos. Certo, é uma boa provocação, então. Bom, a avaliação sempre é um tema sensível, né? Em primeiro lugar, a gente dizer isso. Sempre é um tema sensível, delicado, porque a avaliação, ela mexe com a visão de mundo, na verdade, que cada sujeito, que cada profissional, que cada pessoa tem. Então, nesses tempos de pandemia, mais sensível esse Mas aí, tema acaba ficando, né? Porque a gente tem aí uma situação excepcional, que acho que isso é uhum, importante a gente dizer, a gente está vivendo uma situação nunca antes vivida, né? vivida. Então, nós não temos uma bibliografia onde a gente vai lá consultar e na página tal tem uma resposta sobre a situação que a gente está vivendo. Então, a gente está construindo respostas para situações não vividas e que nós estamos experienciando nesse momento. Então, esse por si só já é um desafio grande. É. Então, falar de avaliação nesse contexto é bastante complexo também, né? Se já era complexo antes, em tempos de Antes, normalidade, vamos dizer assim, uhum, já era um pouco delicado, né? Enfim, agora também. Só que o que, que uhum, muda nesse período, né? O que, que a avaliação acaba sendo impactada também nesse período de excepcionalidade que a gente está vivendo? A gente tem as instituições de ensino, as escolas, seja de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, não importa, né? A etapa da educação uhum, básica, ou até mesmo na questão da educação superior, a gente tinha um planejamento. A gente tinha um uhum, plano de curso, a gente tinha um plano de estudos, a gente tem um plano de orientação pedagógica, enfim, o nome que for, né? Com base num uhum, projeto, numa proposta pedagógica, num projeto político-pedagógico da instituição. E essa ideia estava formatada para ser desenvolvida de um jeito, que de repente uhum. parou. Foram. E esse jeito que parou para todo mundo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente teve a pandemia declarada no dia 11 de março, né? Uhum. Aí, a partir da semana seguinte, dia 16, 17, 18 17. de março, já começou ali as escolas já meio suspende as aulas, né? A gente não sabe como Uhum. vamos nos prevenir e tal. Só que a ideia daquele momento era que talvez 15 dias fosse suficiente. A partir do dia Isso. 23 de março, aqui no Rio Grande do Sul, todas as instituições de ensino, todas, sem nenhuma exceção, fecharam as portas, né? Fechar. Suspenderam as atividades presenciais. E aí a gente Uhum. começou. E o que, que faz agora? Continua É. como, né? Continua a aula normal? Como que faz? Pode mandar material? Pode usar a plataforma digital, né? De comunicação, de informação? Como faz? E tudo isso foi sendo adaptado e a gente foi deixando, entre aspas, a questão da Uhum. avaliação para um determinado momento. Só que daí o que, que É. aconteceu? Quem tinha trimestre, fechou o trimestre. Quem tinha bimestre, fechou o bimestre. O Fechou o semestre bimestre. fechou e nós continuamos com as atividades presenciais suspensas. Então, a Suspenso. avaliação, ela acabou aparecendo, né, ao longo desse período, porque aí o questionamento também é assim, como que a gente faz?
Só que a avaliação, a gente sabe que ela não é só um momento, né? Ela tem que Não. considerar um processo. E nós estamos num processo excepcional. Então, a É. avaliação também, nesse momento, eu caracterizaria, né, a Seria avaliação como? deste momento também como uma avaliação excepcional, onde a gente tem que pensar, como alguns dizem, né, pensar fora da caixa, pensar Uhum. soluções que antes a gente não pensou. Não Então, pensava. Uhum. isso é um desafio para esse momento. Então, a avaliação ela acabou sendo instada também, provocada Uhum. a ser Uhum. dialogada nesse momento pela organização que as escolas já tinham. Então, bom, a minha Uhum. escola era por bimestre, por nota, eu tenho que fechar o bimestre, eu tenho que fechar a nota. Isso seja nas Uhum. instituições privadas ou seja nas instituições públicas. Públicas. Talvez nas privadas, ainda mais com a cobrança, né, digamos assim, desse serviço prestado, né? Uhum. Enfim, um retorno que precisa se dar, isso talvez tenha ficado ainda mais forte Mais do que no forte. público, né? Que acabou Uhum. relativizando um pouco e aguardando as orientações dos Uhum. sistemas de ensino, né? Uhum. Especialmente as redes municipais, elas tiveram atos normativos dos seus sistemas exarados um pouco depois. O Conselho Estadual de Educação, por exemplo, exarou a sua primeira norma no dia 18 de março, né? Uma semana depois da Uhum. pandemia declarada, ele já sai com um documento falando sobre as atividades domiciliares, que são as atividades pedagógicas não presenciais. Mas isso não Sim. aconteceu com todo mundo. O Conselho Uhum. Nacional só se pronuncia oficialmente em 28 de abril, né? Então, quer É. dizer, é bastante tempo, né? Então, a avaliação ela Uhum. foi vindo no caminho, né? Nesse bojo, foi aparecendo na medida em que os dias de suspensão das atividades presenciais foi aumentando e os Uhum. períodos de avaliação foram aparecendo. É. E eu penso, né, Márcia, que eu acho que quando a gente parte qualquer movimento de falar sobre avaliação, eu gosto muito do que tu dizes, que é essa tríade, né? Não existe avaliação sem esse vínculo todo dela o planejamento e com a execução. E eu penso que se o planejamento teve que ser refeito, se a execução foi refeita de uma forma diferenciada, a gente tem que pensar numa avaliação que possa dar conta, né? Desse novo movimento. E sim, o primeiro foco foi como fazer planejamento e execução. As pessoas ficaram focadas ali, né? Fazer planejamento e execução. Mas aí, em algum momento, por uma cobrança, seja externa, seja interna, eu percebi, né? E aí na troca, nos cursos que a gente faz, no contato com os professores, a dificuldade de como avaliar. Como é que eu vou saber? Eu já acho esse o desafio cotidiano de quem é professor. Como saberei o que meu aluno sabe, né? Sempre quando coordenadora, cutucava meus professores quando eles diziam, mas o que ele sabe? Aí os professores me diziam, não sei, ele sabe aquilo que ele botou na prova. Daí o que ele não sabe, não, também não sei, porque as provas elas são relativizadas, né? E aí eu acho isso um movimento bastante complexo de já se pensar antes da pandemia, né? Em que quais são os instrumentos que a gente poderia usar, que são os não os mais coerentes, mas enfim, os que possam auxiliar, bem como de que forma utilizar, quando utilizar. E quando a gente coloca nas etapas, né, é complexo, porque a educação infantil, por exemplo, a educação infantil, ela coloca, as crianças não foram para aulas síncronas, né? As crianças estavam ali, as professoras mandando vídeo. Como eu vou avaliar alguém que eu não vi? Como eu vou avaliar alguém que, bom, está aqui comigo na tela, mas não está me dizendo do seu desenvolvimento motor, de linguagem, de enfim, né? Eu imagino que foi um movimento bastante difícil para as escolas que optaram com os pareceres descritivos, bem como anos iniciais com alfabetização, né? Nós estamos fazendo um curso de letramento e alfabetização, eu tenho algumas alfabetizadoras no grupo e elas dizem isso, né? As crianças, não tem como, a gente não consegue nem saber em que estágio que as crianças estão, porque elas não conseguem te dizer qual é a tentativa de escrita delas, né? Então, os desafios deste momento são ímpares, não só em relação à avaliação, mas ao contexto em que ela está inserida. E eu gosto muito dessa leitura tua, que fecha com o que eu penso, dessa tríade, né?
porque ela só acontece neste movimento, ela não acontece em isolado. Bom, eu não tenho que avaliar para dizer para alguém que o resultado, eu tenho que avaliar porque eu quero fazer com que essa criança, a partir dessa avaliação, progrida. É para fazer com que essa adolescente progrida, né? Ela tem que ter um sentido, né? É bem isso. E na verdade, assim, se a gente pensar na avaliação ao longo das etapas, né, da educação básica, especialmente, né, Sim. ela acaba tendo enfoques distintos, né? E aí a gente se pergunta por que que quando a gente tem o olhar lá da educação infantil, a gente tem um olhar para o processo, a gente tem um olhar para o todo da criança e depois a gente vai fragmentando esse olhar, né? Os Uhum. teóricos sempre dizem, né, que o melhor instrumento de avaliação é a observação do professor. Porque o professor tem condições, Claro. né, de ir acompanhando o que acontece, de ir registrando, né, alguns fatos, porque, enfim, a nossa memória acaba também nos traindo às vezes, né, então é importante que as Uhum. observações que o professor tem, ele vá fazendo essas anotações. E eu vejo que esse movimento, né, de utilizar esse melhor instrumento de avaliação, que é a observação do professor, ele acaba sendo muito mais É. próspero, né, na educação infantil e nos anos Uhum. iniciais do ensino fundamental, talvez até o terceiro ano. E na sequência a Uhum. gente vai perdendo esse olhar mais integral do professor para o processo de aprendizagem dos estudantes. Então eu vejo que a gente vai ao longo da evolução da etapa da educação básica, a gente vai, ao invés de ir levando junto essa visão integral do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, a gente acaba pela organização, né, dos currículos fragmentando também o olhar do professor Fragmentando. e depois a Exato. gente não consegue juntar esses diferentes olhares dos professores ao longo da educação básica como um todo, né? Então eu diria assim, hoje, né, nesse período de pandemia, a educação infantil, que teve aí a manutenção dos vínculos pedagógicos por meio das atividades não presenciais, né? Então eu vou chamar aqui de atividades não presenciais, tem muita gente nos acompanhando que não Uhum. necessariamente tem as normas do sistema estadual, né? Então Sim. alguns chamam de estudos monitorados, como aqui em Caxias, né? Uhum. O sistema estadual chama de atividades domiciliares, ou o Conselho Nacional diz, né, atividades pedagógicas não presenciais, então vamos usar essa linguagem que serve para todos os sistemas, aí, independente Sim. da nomenclatura específica que cada um teve. Então, a Uhum. educação infantil, mantendo, então, esse vínculo pedagógico, né, por meio dessas atividades pedagógicas não presenciais, que são mediadas lá pela família, obviamente que o olhar do professor, a observação do professor vai ser por outra lente, que vai ser Uhum. muito mais, às vezes, pelos relatos que os próprios familiares fazem, Faz. É. ou quando há Uhum. os momentos de interação, né, que as crianças podem manifestar, mas daí elas querem contar outras coisas, né, elas querem ver os colegas, né, nesses momentos de Isso. interação, quando as instituições de ensino conseguem ter esses momentos síncronos, né, e online. Uhum. Então, isso também não Uhum. é uma realidade igual para todos, né, e nem Não todos os é. estudantes de uma mesma turma, nem todas as crianças de uma mesma turma a gente consegue ter. E ainda tem uma série de outros cuidados, né? Porque mesmo que tivesse Uhum. todo mundo, essa interação, né, mediada aí pela tecnologia digital de informação e comunicação para crianças da educação infantil tem um limite também, né? A gente também não pode Uhum. extrapolar esse limite que Uhum. inclusive é de orientação clínica, né, médica, enfim, para não ter prejuízo, né, Uhum. no Claro. desenvolvimento das crianças, né? E mesmo isso acontece, né, vai mudando um pouco esse enfoque, esse olhar do processo de avaliação quando já ingressa nos anos iniciais do ensino fundamental, se a gente pensar no bloco pedagógico, o ciclo sequencial não passível de interrupção, né, que são os 3 anos iniciais, Uhum. também parece que o olhar dos professores, mesmo quando mais de um professor atua na turma, a Uhum. gente ainda consegue ter um olhar mais integral. E aí, na medida em que Super. os anos vão evoluindo no ensino fundamental, os olhares vão se fragmentando e parece que não tem mais conexão. E se isso É. acontece no momento de normalidade, né, Simone? Tu Como imagina agora. fazer neste momento excepcional, onde as É. formas de interação, talvez, de cada professor também seja diferente com as suas turmas, né? Se eu Uhum. tenho lá o professor de arte, de educação física, de língua estrangeira, enfim, que interage com esses estudantes, independente se for na rede pública ou nas instituições privadas, não importa. São formas, às vezes, diferentes de interação, são recursos É. distintos que os professores acabam utilizando, e isso precisaria estar expresso nesse processo de ensino e aprendizagem
que faz esses registros todos, né, que deveriam estar sendo acompanhados, eles fazem parte do processo de avaliação. Então, isso é Uhum. importante que também pudesse ter esse momento, né, onde a gente conseguisse entrelaçar um pouco mais, né, esses olhares Sim. dos professores, dos profissionais, das etapas, né, que a gente pudesse olhar, talvez, quem está lá nos anos finais do ensino fundamental, olhar um pouco para a prática, né, esse olhar um pouco mais integral dos profs da educação infantil ou dos anos iniciais ali, especialmente do bloco pedagógico, porque talvez nesse Uhum. momento seja o nosso grande desafio, né? A Uhum. gente ter um olhar um pouco mais integral desse estudante, dessas atividades que a gente oferece. Porque talvez concretamente, né, se nós perguntarmos para os professores, eles vão conseguir ter uma dimensão do que eles estão oferecendo, eles Uhum. vão ter uma dimensão de quantos dos estudantes das suas turmas, né, dos seus grupos de interação, estão tendo um retorno, né, que eles sabem que tem um retorno, o quanto desse retorno eles conseguem dimensionar que é do estudante mesmo, ou se é do estudante Sim. com ajuda, porque nesse momento a gente sabe que tem muito de ajuda. Então, isso tudo a Muito. gente consegue conversar, né, com os professores e eles terem essa dimensão. Agora, aquele olhar mais pontual lá sobre aquela habilidade que foi desenvolvida, aquele objeto do conhecimento que era, né, como o meu objetivo, usar esse objeto do conhecimento para desenvolver uma determinada habilidade, ou um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento lá da criança da educação infantil num determinado campo de experiência, talvez essa dimensão, esse olhar um pouquinho mais cirúrgico, digamos assim, esse momento Uhum. de excepcionalidade pode nos distanciar um pouco mais disso, né? E aí, o que, que Claro. a gente coloca no lugar? Esse é o desafio Uhum. que a gente tem para esse Que a momento, gente né? tem. De É. olhar para isso, né? E sem contar, né, Simone, que a gente falando assim, educação infantil, ensino fundamental, falando no geral, ainda tem dificuldades. Quando a gente coloca alguns filtros, né, da educação básica, então o filtro da educação especial, que é modalidade, quando a Uhum. gente coloca lá o filtro, né, da educação de jovens e adultos, porque tem um público, né, mais específico, ou Sim. quando a gente olha para o ensino médio, né, mesmo que seja o ensino médio, cursos técnicos, né, o curso normal, quando a gente olha organizações curriculares diferenciadas, essa dificuldade ela vem à tona ainda mais Ela forte. amplia. Uhum. E agora tu falaste uma coisa que para mim pegou bastante, porque a gente está estudando, né, a base há tanto tempo, né, e querendo que a base funcione, enfim, né, e aí a gente entra em contato, pelo menos foi o que a gente sentiu e colocamos isso já em algumas lives, essa situação de que parece que a gente voltou para o ensino tradicional quando a gente fala sobre processo, né? É, e aconteceu no começo com a educação infantil e com todas as etapas. A primeira etapa foi mandar um monte de atividade para casa, atividade focada em conteúdos e não em objetos de aprendizagem, nem em habilidades, né? E foi o que aconteceu. Depois as pessoas se deram conta, não, peraí, vamos fazer vídeos. E aí vieram os vídeos, depois vieram as aulas síncronas em alguns movimentos das escolas particulares, em outros não, enfim, né? Mas uma coisa bastante que me preocupou, assim, que quando será que o pessoal tinha compreendido a base mesmo, sabe? Porque quando parece que agora foi a prova da gente, agora é a prova, vai lá. E aí, não, vamos voltar para o nosso lugar comum, né? E aí eu penso que isso tem uma correlação, Márcia, talvez seja equivocada e estou aí para a gente trocar uma ideia, da correlação desse nosso retorno às questões de conteúdo e não de habilidades e competências e aprendizagens essenciais, também mexeu com a avaliação, porque avaliar habilidades e avaliar aprendizagens essenciais é diferente do que avaliar conteúdo fechado por conteúdo, né? E aí, como está tudo dentro de um processo, eu penso que isso também precisou ser revisitado e precisa, né? Porque houveram falas assim de gurizada, né? Adolescentes, não tem como reprovar esse ano. E aí eu penso que as pessoas se preocuparam muito com essa fala, né? Ah, né? A gente tem que reprovar. E aí eu fico pensando assim, se Da reprovar as onde isso? pessoas, né? Eu fico pensando
pensando, né? Eu tô muito incomodada com essa questão da avaliação, porque para mim ela está muito colada no processo, e é um processo que a gente nunca viveu. Então não tem como um processo que eu nunca vivi, colocar o mesmo instrumento que eu era daquele que eu vivi. Então né, isso tem me polemizado bastante, né? E não só a ti, viu, Simone? Acho que essa situação tem incomodado, na verdade, muita gente, né? Porque a Uhum, gente reafirma, né, e volta a repetir várias vezes a mesma fala. Nós estamos vivendo um momento excepcional. Então, nós não uhum, temos soluções que antes serviam para o momento normal, que a gente tinha sim, lá, daquela normalidade que a gente conhecia. Essas soluções não cabem nesse momento né, excepcional. isso. E a gente tende, né? Claro, é a nossa segurança, é aquilo que a gente tinha conhecimento, é aquilo que a gente sabia como fazer. Uhum, Então a gente uhum. tende a trazer essas soluções conhecidas para esse momento É excepcional. esse momento. E na Uhum, verdade, essas soluções, elas não são as melhores para esta excepcionalidade uhum, vivida nesse instante, nesse período todo, né? Afinal de uhum, contas, são 5 meses que nós estamos distantes presencialmente. Então, quer dizer, eu não uhum, tenho como manter rotinas que eu tinha lá no momento de presencialidade, eu manter alguns instrumentos daquele mesmo jeito. Então, o nosso olhar hoje, ele precisa, né, e a pandemia está provocando muito isso, algo que já uhum, vinha sendo dito, né, na educação, olha, a gente tem que uhum. mudar. E daí se falava muito da base, né, que a Base Nacional Comum Curricular ia fazer, ela sozinha não vai transformar, né, ela é uma parte do Não. currículo. Mas, enfim, que seria o motivo pelo qual, né, a educação iria se reinventar, né, ia Uhum. se reorganizar, enfim, se ressignificar. Não aconteceu necessariamente, porque esse era o ano de implementação na sala de aula, né, da Base Nacional Comum Isso. Curricular, do Referencial Curricular Gaúcho, mas a pandemia chegou e ela impactou e ela sacudiu a gente inteira, não foi só um pedacinho, né? Então, É. essa sacudida, né, que a gente está tendo no todo, ela está mexendo com a gente porque a gente está vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Primeira situação, a gente vive um mar de incertezas. A gente não É. tem certeza de absolutamente nada. A única certeza que a gente tem é que não tem certeza de nada. Então, a informação que eu estou dando hoje, talvez amanhã possa ser ressignificada porque tem uma informação nova, tem um dado novo, né? A gente está aí há quanto Isso. tempo dizendo assim, o pico do contágio vai ser tal mês, tal dia, tal período. É. E E faz cinco não chega meses nunca. que o pico não chegou, entende? Então, essas É. incertezas, elas trazem mais insegurança para a gente também, e isso Uhum. acaba somando aí um conjunto de inseguranças que, obviamente, vai se traduzindo. E aí a gente diz, bom, mas chegou um momento que a gente precisa dar um retorno para as famílias. Ai, a gente precisa dar Uhum. uma satisfação, a gente precisa ter uma devolutiva. Bem, a gente está vivendo um momento que nunca viveu. A gente tem que Uhum. escrever, então. Onde está escrito É. que a gente precisa ter tudo isso nesse momento excepcional, né? É. Então, esse momento excepcional, ele precisa sim de alternativas excepcionais. A gente Funcionais. está com a necessidade, né, de fazer, talvez, utilizar formas de escrita, de interação, de Uhum. devolutiva, que sejam diferentes, que sejam Sim. distintas daquelas que a gente tinha antes, né? Então, quando perguntam, mas e agora, então, a gente mandou aquele montão de atividades, a gente vai ter que avaliar esse montão de atividades. Ok? Vamos ver como é que a gente encaminhou essas atividades. Foi material físico, a gente recebeu eles de volta. E aí vou falar concretamente de situações que eu, particularmente, Tá vivencio no meu vivendo. cotidiano, né? Uhum. Eu recebo as atividades dos alunos, mas aí eu olho para aquela atividade e eu sei o ano que eu estou trabalhando, eu sei as crianças que eu tenho e eu olho aquelas atividades e eu me pergunto: opa, essa letra talvez não seja do estudante, né? Mas ele fez com ajuda, olha que coisa boa. É uma anotação lá que eu tenho. Olha, o fulano tem ajuda da família para fazer. Que bom que a família participa. Então, o meu desafio é poder fazer alguma coisa que eu tenha resposta
do estudante, da criança, né? Para que eu Sim, possa ter essa sim. dimensão, né? Mas o que que a gente está tendo? A gente está tendo aquele monte de atividades que foi encaminhada e que vem periodicamente de retorno para a gente ter um olhar. Que bom que a gente tem Uhum. interação da família, que bom que a gente tem alguns que vêm lá todo cuidado, material todo bonitinho, para quem usa a tecnologia de informação e comunicação, mediando aí essas interações, que bom que a gente consegue ter essas devolutivas dos estudantes, essa participação. Mas aí eu também tenho que voltar o olhar para aqueles que não estão devolvendo, aqueles que não estão entregando, aqueles que não estão participando dos momentos de interação que a gente tem, mesmo que eles sejam pequenos, né, esparcos, né? Mas enfim, a gente tem que ir fazendo essas anotações e tentando ver, né, no coletivo, porque a escola agora ela está espalhada no território da cidade, porque ela É, não está mais concentrada naquele prédio. A gente tem o professor numa casa, o outro professor na outra, o estudante na outra casa, a equipe diretiva, a coordenação, a gente se encontra, né, mediados também pela tecnologia para poder dialogar, já que não podemos fazer aglomerações, né, que são o isso motivo aí. maior dos contágios, né, então a gente tem que ter todos os cuidados quando a gente vai para a escola, quando se encontra, enfim, porque não temos que ter esse resguardo também. Então, tudo isso, a escola está espalhada e a gente precisa juntar esse processo todo. E isso tudo vai estar É. aí registrado nos documentos que as escolas estiverem produzindo. Inclusive, né, só para exemplificar a importância de tudo que a gente faz estar registrado, e eu sempre digo que não é para a gente registrar como burocracia. Não, é Não. registrar como processo. A gente tem que ter os registros da forma mais simplificada possível para que a gente possa traduzir o que está sendo feito na nossa realidade, no nosso cotidiano. Essa semana que finalizou, semana Uhum. passada, o governador fez um decreto, claro que para a administração estadual, né? Mas falando da Uhum. importância da guarda dos documentos produzidos nesse período de excepcionalidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo período excepcional e estamos encontrando também alternativas excepcionais. E estamos mudando, às vezes, os protocolos que antes eram possíveis e hoje não são mais possíveis. A gente está Sim. alterando essas formas. E aí vem esse decreto dizendo, olha, da importância de registrar tudo isso e da preservação de toda a documentação que for produzida nesse período excepcional, porque é isso que vai resguardar o que foi feito efetivamente. Ah, mas é que eu tinha no Uhum. meu regimento que era nota. Mas o teu regimento é um regimento previsto para quando mesmo? Para um período que nós não estamos conseguindo executar. Ah, porque era Uhum. trimestral, era bimestral, era nota, era menção, era parecer, era isso, era aquilo, era aquele outro. Mas e neste momento excepcional, o que nós vamos fazer? Porque este momento excepcional precisa ter soluções excepcionais, né? E as É. normas dos sistemas, né? O Conselho Nacional, mesmo que demorou para se manifestar, ele tem normas, o parecer 5, que depois foi, uma parte foi revista, né? Então tem o parecer 9. Aí depois tem o parecer 11, agora que é mais recente, que é do mês de julho, Uhum. que também tem uma parte que está em revisão lá, que é a parte da educação especial, que ainda não tem manifestação. Então, se a gente pensar, a Uhum. gente tem o parecer 5, o 9 e o 11, que são do Conselho Nacional. São abertos, são amplos, indicam Sim. a flexibilidade para os sistemas de ensino se manifestarem. As normas do Conselho Estadual, por exemplo, também são bastante amplas, abertas, para que todas as instituições de ensino consigam escrever a sua história para Fazer. esse momento excepcional. E a mesma coisa, os sistemas municipais também têm sido instados e orientados pela UNCM, né, que é a Uhum. União dos Conselhos Municipais de Educação, para que quando se manifestarem, possam se manifestar nesse sentido também de dar essa autonomia pedagógica para as escolas, mas por quê? Respeitando também a condição de cada uma. E isso a gente Sim. traduz lá para o processo de avaliação, porque se eu mudei do presencial para o não presencial, se eu tinha um planejamento curricular lá com um conjunto de habilidades, né, objetivos, competências para ser trabalhado. Eu não consigo, nesse período excepcional, trabalhar tudo normalmente. Eu extraí desse Uhum. planejamento curricular um conjunto de aprendizagens essenciais. Eu Essenciais. tinha atividades que eram presenciais, que tinha instrumentos de avaliação que eram feitos naquele período de normalidade. Neste momento, eu tenho que usar outro tipo de atividade, outras estratégias, outros instrumentos. Tudo isso eu vou Uhum. registrando num documento da Sim. escola, num plano da escola, enfim. Para quê?
para que isso possa respaldar o que a gente está fazendo nesse período excepcional. Registramos o É. que vai, registramos o que vem, o que volta e o que a gente consegue dessa ida e volta, né, dessa via de mão dupla, o que a gente consegue olhar e registrar do que está sendo positivo desse momento, quais são ainda as dificuldades que a gente encontra, né? Quais são as facilidades que a gente tem. Tudo isso é processo, tudo isso faz parte da avaliação. E tu falando assim, né, Márcia, a gente consegue ver a grandeza, né, do papel do professor, né, e do compromisso que ele tem frente a toda essa organização, seja dos processos, primeiro do simples, que não é tão simples e é complexo, elencar as aprendizagens essenciais. Para mim, eu já parto dessa premissa, né? É olhar aquela proposta para o ano, né, em curso, e conseguir dali pensar o que realmente precisa ser provocado, desenvolvido até o final deste ano. Esse eu acho que é o primeiro movimento infinitamente necessário. E depois organizar, então, estratégias de ensino e estratégias de ensino que possam te levar ao entendimento de uma avaliação. Porque a partir do momento que tu provoca uma construção textual, por exemplo, que as crianças ou adolescentes têm que te devolver, naquela própria construção textual, seja de qualquer, não só de língua portuguesa, mas seja de qualquer, a condição da habilidade de organização, de argumentação, de síntese, enfim, todas essas possibilidades. Se eu tenho, me parece, né, um norte muito claro de quais são as minhas aprendizagens essenciais, eu consigo verificar se aquilo que é dado realmente foi entendido. Mas é muita individualização no que tu fala de olhar caso a caso, né? Porque a mesma coisa que nós temos os casos que são acompanhados ou não pelas famílias, nós também temos casos das crianças e adolescentes que têm dificuldade, né? Dificuldade de compreensão e dificuldade de compreensão às vezes mais restrita em determinado componente curricular, né? Que é o teu, por exemplo, né? O teu componente da matemática, né? Mas às vezes, como solicitar auxílio, né? E a gente ouve as mães dizendo, mas eu não estudei, eu não me lembro de nada que eu estudei naquela época. Então as mães não conseguem auxiliar. Como auxiliar? Não adianta mandar listas de atividades, porque não é a quantidade, né? E entramos de novo com a provocação de um repensar uma avaliação, mas compreender o processo, né? E o processo, como é que ele vai conseguir desenvolver, como é que ele vai tirar a dúvida, né? E aí eu sei de professores que estão conseguindo fazer, no caso das escolas particulares, atendimentos online, né? Ó, vou estar em plantão de dúvidas, né? Vem conversar comigo, e aí conversa e troca. Isso é lindo, porque talvez esse mesmo adolescente não tenha conseguido fazer isso no grupo, né? E Exatamente. aí, e aí poder ter esse professor, e aí muito é desse professor, né, Márcia? Do jeito que E ele lida com isso. E é essa característica que vem do professor também, esse olhar mais sensível que o professor precisa ter sempre, mas que nesse momento de excepcionalidade precisa também ter essa sensibilidade um pouco mais aflorada, né? A gente tem ouvido muito falar, né, nos últimos tempos, que a empatia tem sido talvez a competência socioemocional mais exercitada por Vai, todos. Mas ela verdade. precisa ser efetivamente exercitada, né? Vamos nos colocar Uhum. no lugar Um desse lugar. outro, né? E aí poder entender um pouco isso. E o mais importante é encontrar essas estratégias de comunicação, de interação com os estudantes, que a gente possa ter essa proximidade maior, né? Então, seja lá um plantão tirar dúvidas no WhatsApp, ou marcar Uhum. para quem usa, né, as plataformas aí de comunicação, aí tem o Google Meet, tem o Zoom, tem
Uhum. Webmax, tem, enfim, mas um conjunto aí de plataformas que agora a gente está descobrindo também, né? Porque antes elas existiam, só que agora a gente tem que É. também buscar, né, essas alternativas, mas enfim, ter esses momentos dessa interação. Então, isso também é muito importante. Porque as pesquisas feitas com os estudantes sobre esse período não presencial, o que eles estão dizendo que eles estão sentindo falta? Eles estão sentindo falta da convivência. Eles estão sentindo falta dos professores, eles estão sentindo falta Uhum. dos colegas, eles estão sentindo falta das interações. Então, Uhum. essa situação, como que a gente pode proporcionar? Porque agora a gente não pode mais abraçar perto, né? A gente não pode mais estar junto fisicamente, mas a gente pode estar junto de uma É, outra forma. E de isso outra tudo tem forma. sido impactado também nesse momento, né? E por isso que os professores, eu digo, olha, nós, professoras e professores, somos ótimos, porque a gente tem se reinventado todo dia, Fato, né? E eu me coloco verdade. junto, né? Porque eu faço parte ou do problema ou da solução, mas a gente está junto sempre. Mas os professores têm se reinventado muito, eles têm buscado alternativas, eles têm já um mapeamento da sua turma, de quem consegue acessar a internet, quem não consegue, quem consegue devolver o trabalho em dia, quem não consegue, que precisa um tempinho a mais para devolver a mesma atividade que o outro conseguiu devolver no prazo. Enfim, a gente já consegue ter um pouco mais esse olhar dentro desse período excepcional. E eu digo sempre que tudo isso que os professores estão observando, tudo isso que os professores estão se adaptando também, faz parte do processo de avaliação desse momento excepcional. E é preciso que Exato. isso possa estar registrado. E aí, antes, quando tu falava, né, dos componentes curriculares, das habilidades, enfim, desses objetos do conhecimento, que dependendo de cada conteúdo, hoje à tarde, numa atividade, eu ainda estou impactada com essa provocação feita, né? De Hum. pensar por que a gente tem que avaliar agora cada pedacinho. Por que nesse momento excepcional a gente tem que avaliar cada componente curricular? Ah, mas é porque a gente tem um professor de história, a gente tem um professor de geografia, a gente tem cada um está fazendo o seu trabalho e daí a gente tem que avaliar cada parte. E será que não é possível pensar numa atividade um pouco mais Interdisciplinar. interdisciplinar, né? E que a gente consiga ter esses olhares distintos, né? Mas com habilidades que são comuns a todos esses componentes curriculares? E aí eu Uhum. fiquei pensando nisso, né, nessa provocação. Por que eu tenho que ter nota para cada coisa? E ainda a professora disse, mas dá para dar nota nesse período excepcional? Se a gente já acha difícil dar nota no período de Período. normalidade. Será que dá para dar nota agora? E será que tem que dar nota para cada coisa? E isso ficou, né, me provocando É, e continua me provocando e me impactando. E aí, aquela coisa de a gente dizer, né, a gente tem que pensar uma solução que não existia antes. A gente tem que sim. pensar numa ação que não era executada antes. A gente tem que pensar fora do padrão, a gente tem que quebrar paradigmas. Alguém escrevia aí no chat, né? Temos que quebrar É, paradigmas. Temos que mudar essa forma de fazer. E talvez esse momento excepcional que nós estamos vivendo, né, Simone, ele seja uma contribuição para que a gente consiga ter esse olhar um pouco mais desmistificado em relação à avaliação. Porque hoje também comentei, né? Quando a gente fala de avaliação, parece que já remete direto assim. A avaliação é para quê? nossa. É para aprovar e reprovar, é para dar uma nota, é para ter Uhum. uma régua e saber esses estão Uhum. na régua e esses estão fora da régua. E Uhum. aí, essa classificação. E aí a gente vai buscar a fundamentação em qualquer projeto político-pedagógico. E aqui eu faço o desafio. Uhum. Se tu encontrares algum projeto político-pedagógico, por favor, me avise. Que não esteja É, escrito que a avaliação é processual, verdade. contínua, diagnóstica, é permanente, serve para replanejar, serve para reorganizar, serve para prever novas intervenções pedagógicas, né? Prever novos momentos de aprendizagem. E aí a gente, quando vai traduzir isso na prática, a gente, né, faz esse Cai. olhar da nota, da É, régua, né, do aprovar e do não aprovar. E agora o período de excepcionalidade está nos colocando em xeque com isso. muito, Porque o muito. período de excepcionalidade não está nos permitindo conseguir fazer essas mesmas coisas que a gente conseguia fazer antes. E É. aí talvez esse E, seja o maior desafio e contribuição da pandemia
para essa questão especialmente. Eu vejo que a pandemia foi um checkmate para a situação da educação, da escola, né? A escola como a necessidade, porque se falava muito de uma escola, ai, a escola não é importante, o professor pode ser substituído, muitas coisas aconteciam. Com a pandemia ficou tão certo da importância da escola e do professor, que isso está fato dado, né? Agora, os processos, que são né, as minúcias do nosso fazer do cotidiano, né? Isso precisa ser repensado, porque tu não pode usar o mesmo jeito de agir se tu não tem o mesmo movimento, o mesmo espaço, a mesma localização. O que eu penso sobre isso, né? Mas que me provoca muito. Eu, quando trabalhei em várias escolas na coordenação, eu provocava os professores a fazerem avaliações interdisciplinares, né? Num primeiro movimento, dá um mexer. E eu acho, assim, que até para a gente pensar juntos, e é possível, né? Vamos aqui provocar, vamos botar fogo no pessoal para poder pensar junto, porque a gente está gastando tanto tempo fazendo trabalhos, uma soma de atividades, né, ou de propostas, você com matemática, o outro com língua portuguesa, todo mundo gastando uma energia, se a gente não podia, em vez disso, nos reunirmos e pensarmos, pessoal, que poderia, né, o que perpassa por os componentes curriculares, que é de fato fundamental que seja desenvolvido até o final do ano, né, digamos, falando por série, né? Se é a sexta, sétima, oitava, terceira, quarta, enfim, o que é imprescindível que eles saiam conhecendo e desenvolvendo. Bom, a partir disso, podíamos combinar juntos aulas, né? Organizações, seja projetos, e aí faz um processo só com uma avaliação, de fato, uma combinância diferente. Eu não sei por que não pode isso, né? Eu acho que é isso, a gente, eu não tenho tempo. E realmente, os professores estão sobrecarregados. Professores, porque quem tem mais que uma escola está fazendo material, produzindo muito material. Mas se as pessoas pudessem ficar juntas e trocar ideias, e dizer assim, bom, Márcio, vamos fazer nós duas juntas, a gente não tinha que corrigir um monte, porque a gente podia corrigir por turma, né? Porque nós fizemos o trabalho juntos, não pesa para todo mundo. Então, Exatamente. são estão aqui provocações que a gente pode fazer, que as gurias dos anos iniciais, né, os professores gurias, porque tem professores homens que, graças a Deus, dos anos iniciais e na educação infantil, têm a maior liberdade, né? Elas têm uma liberdade de, a partir de um texto, desenvolver toda uma ação. Eu estava mesmo na aula falando assim, crianças de primeiro e segundo ano, vocês não enlouqueçam trabalhando sinônimo, antônimo, primitivo e derivado, pelo amor de Jesus. Vocês vão trabalhar a alfabetização, provocação, né? A organização da provocação para que essa criança entre em dúvida, para construir suas hipóteses, para poder aprender e tentar conseguir tudo bem se as crianças saírem do primeiro ano sem saber ler, né? E porque elas têm todo o segundo ano e vamos respirar. Mas tem uma coisa dos pais que tu falaste, assim, a preocupação que os pais também, como eles estão em casa com as crianças, e se essa criança não for bem, a culpa não vai ser só mais dela, vai ser nossa, né? Então eu vejo assim que tem uma exigência às vezes com a escola. Você tem que me passar todos os materiais porque nós temos que atingir a vitória, né? E aí vem numa avaliação que a gente luta tanto para que não seja, né, Márcia? Que a gente É luta verdade. tanto para que mude, né? E a avaliação acaba, às vezes, tolhindo todo um processo que seria tão importante Nossa, e tão rico, e aí parece que vem aquele momento da avaliação e quebra tudo. E acho que agora, é, né, provocados aí por esse momento excepcional, talvez seja a hora de a gente ressignificar esse processo de avaliação e considerar de fato um processo e não apenas aqueles momentos estanques ou aquele momento que eu tenho que fazer a devolutiva para as famílias ou etc, né? isso. Que está previsto nos nossos documentos escolares, que tem que ter, sim, estão previstos. Sim, E devem ser feitos, sim, devem ser feitos. O que agora a pandemia tem nos provocado é a gente buscar alternativas para fazer
diferente, porque nós estamos Uhum, agindo de forma diferenciada, né? Então, se a gente tem uhum. todo um planejamento diferenciado, toda uma organização distinta daquela que nós tínhamos antes, isso precisa impactar diretamente o processo de avaliação também, né? E aí É. essa provocação, né, que a gente acaba fazendo, né, de como reorganizar, porque a gente saiu da escola que a gente estava acostumado e a gente trouxe essa escola para dentro das nossas casas, né? E a gente continua planejando daquele mesmo jeito, só que já se percebeu que dá para planejar diferente, dá para planejar um pouco mais coletivo, dá para a gente fazer, às vezes, uma única atividade onde eu vou ter os olhares distintos das áreas do conhecimento e Uhum. até mesmo dos componentes curriculares, que eu posso estar provocando o estudante para compreensão de leitura e de escrita com um texto que não é de literatura, que pode Não. ser um texto de geografia, que pode ser um Sim. texto de ciências, que pode ser uma produção textual de qualquer área do conhecimento, envolvendo qualquer objeto do conhecimento, inclusive falando sobre números. Eu posso fazer um texto, uma produção textual nesse sentido. E aí cada professor vai conseguir observar às vezes, algumas habilidades que são comuns a todas as áreas do conhecimento, Isso. mas com ênfase num ou noutro objeto do conhecimento mais afeta uma área ou outra. Então, talvez essas provocações que a gente tem sofrido e também tem feito possam mobilizar, né, para a gente ter um pouco mais desse olhar, que eu vou ter um olhar para o coletivo, que eu vou ter um olhar para a turma, mas eu também vou ter um olhar mais individualizado, né, porque a gente tem dentro das mesmas turmas, de acordo com as interações de cada um, a gente também tem níveis que a gente observa distintos, né? Então, eu sempre Uhum. disse que quando a gente vai fazer um processo de avaliação, mesmo no tempo de normalidade, normalmente a Uhum. gente classifica três grandes grupos, né? Aqueles que conseguem fazer as atividades do jeito que a gente programou, dentro daquilo que a gente espera, que pode ser um conjunto menor até do que a metade dos estudantes. A gente vai ter um Uhum. grupo que vai ter dificuldades para fazer, muitas dificuldades para fazer, e a gente vai ter um grupo que talvez seja bem reduzido, que tem muita facilidade em fazer. Né? Então, Uhum. esses três grandes grupos a gente tem no normal, dentro de uma É. atividade onde nós estamos interagindo lá na presencialidade. E o nosso planejamento, a nossa intervenção pedagógica, com base nas avaliações que a gente faz, né, nas testagens, nas avaliações diagnósticas, para saber, né, colocar o termômetro Aí. lá, vamos ver se tem febre ou se não tem febre. Ah, se tem febre, eu tenho um indicativo. Se não tem febre, eu continuo fazendo igual. Se por acaso a temperatura está mais baixa do que o esperado, é outro procedimento, que não é nem de quem tem febre, nem de quem está normal. Uhum. Então, essa estratégia, né, que a gente utiliza lá, imagina agora nesse momento de não presencialidade. O uso do termômetro, né, para a gente poder fazer as nossas É. intervenções, mas não necessariamente para a gente classificar agora nesse momento. Talvez o momento É. de, entre aspas, né, classificação, a gente tem que esperar quando a gente puder ter um contato maior. E, inclusive, É. porque nesse ano atípico, né, Simone, a gente não está conseguindo cumprir o planejamento curricular pensado Sim. para o ano. E que é Exato. direito dos estudantes terem esse conjunto do que foi planejado. A gente vai ter Uhum. parte desse planejamento sendo executado nesse ano. Esse ano vai Uhum. precisar ser um ano continuado no próximo ano letivo, né? O ano letivo de 2020, com toda a sua excepcionalidade, vai precisar ter o planejamento das aprendizagens, o plano curricular continuado no próximo ano. Talvez o que a gente dê conta ainda dentro do ano civil de 2020 seja carga horária, seja quantidade Isso. do tempo a ser trabalhado. Mas aquela questão da qualidade do que estava programado para esse tempo, que é a questão curricular, talvez a gente Uhum. não consiga dar conta, né? Pode até tentar se aproximar ao máximo, né, de trabalhar o conjunto todo, mas não vai conseguir, né? Então vai ter que replanejar, vai ter que reprogramar para o próximo ano. E aí, Márcia, eu acho uma coisa bem importante dizer, né? Que aí vai a qualidade, não a quantidade, né? Porque eu fico um pouquinho incomodada quando a gente começa a pensar, bom, mas então eu tenho que dar conta, vamos programar aulas a mais, vamos fazer outros horários para cumprir horário. Não, gente, não é tempo de cumprir horário, é tempo de fazer bem feito, né? Eu penso que tem algumas palavras-chave que tem que ficar
Uma é aprendizagens essenciais, né? Conseguir pensar o que realmente é necessário. A segunda é interdisciplinaridade, né? A terceira palavra, para mim, é fundamental, é quando a gente consegue organizar eles para que eles consigam nos dar um retorno e a gente conseguir sentir o caminho que eles estão andando para replanejar nossas ações. Tu falaste assim, o termômetro serve para saber por que que você sabe ou não sabe, mas serve para me dizer, trace novas estratégias. As estratégias que você desenvolveu não estão adequadas a este Adequadas. movimento, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente está tendo que aprender também, né? Então, eu vejo que tem algumas situações que tem que nos auxiliar. A avaliação diagnóstica, a avaliação processual, a questão da interdisciplinaridade, a questão das aprendizagens essenciais, a gente tem que parar, as escolas têm que parar e fazer um momento de encontro para reprojetar e ouvir, né? Porque tá muito preocupado, todo mundo muito preocupado em falar, em o que fazer, mas ouvir as angústias, né, dessa equipe de professores, de coordenação, então poder parar de assim, gente, como é que a gente podia fazer diferente, né? E eu tenho certeza que os professores eles são muito engajados Com com os seus certeza. alunos e eu tenho certeza que vão surgir ideias maravilhosas, né? Com E certeza. a provocação que a gente tem é essa, né? Que possam os espaços escolares, sejam físicos ou virtuais neste momento, serem espaços potentes de reinvenção, porque a reinvenção não vai vir de fora, né, Márcia? Ela não vai vir lá do Conselho Nacional, a reinvenção vai vir da comunidade escolar, aquele grupo de professores e gestores daquele espaço que sabe, conhece o seu público e que diz assim, acho que a gente pode fazer isso, vamos tentar? E vamos tentar, e talvez a gente volte atrás e replaneje e faça de novo, mas não desista, nem e não se sobrecarregue tentando dar conta daquilo que não é possível dar conta, né? É verdade. Essa história do Ubuntu, conhece o Ubuntu, né? Então, o Ubuntu, ele é muito forte nesse momento, né? A gente trabalha junto, a gente é mais porque somos todos nós, né? Porque somos todos juntos. E quando os professores conseguirem se apropriar desse empoderamento e dessa força que eles têm, a revolução é infinita, né? E a gurizada ama os professores. Eles podem xingar, é chato, reclamão e tal, mas querem ver, querem saber onde é que tá, querem ouvir, né? E isso tudo é tão lindo. Então, vou te Muito convidar, lindo. minha querida, a dar as tuas palavras finais, porque já estamos indo para o nosso final, né? Sim. Sobre Mas tudo essa, isso que a essa é gente uma live, conversou. essa é uma live que a gente podia ficar aqui fazendo mais tempo, né? Ah, Porque e aí conversar com gente que a gente gosta, né, com quem a gente se é, identifica, isso também, né, tem muito amor envolvido. uhum, Mas verdade. agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui dialogando, né, com a Reinventar Cursos, com a Simone, que mora no meu coração já, a Mariana, que está aí nos bastidores também nos acompanhando, e dizer que nós estamos sempre nos reinventando, só que talvez esse momento seja o momento de colocarmos esse processo de reinvenção mais coletivo, né? E eu sempre tenho usado muito, né? Paulo Freire fundamenta muitas minhas coisas, mas tenho usado muito o esperançar do Paulo Freire, né? E o Sim, esperançar é não desistir, é nunca. levantar, é ir atrás, é juntar-se com o outro para fazer de um outro modo. E acho que esse é o nosso maior desafio. Vamos nos juntar para fazer de um outro modo. Gratidão. O meu agradecimento é infinito, Márcia, assim, porque além desse carinho que é recíproco, né? Eu tenho muita admiração por ti, pelo teu conhecimento, assim, e eu me sinto, assim, já te disse isso, mas me sinto totalmente representada no Conselho Estadual de Educação, sabendo que tu está lá, nas lutas pelo que é o certo, que é correto, e eu entendo que é isso, né? A gente que ama ser prof, né? Que adora estar no chão da sala de aula, eu agora com o ensino superior, mas que fui prof de educação infantil, é aquela coisa que
aquela coisa que aquele coração que bate forte porque tu quer fazer o diferente, tu quer fazer o possível e o impossível para que as coisas aconteçam. Então é muita alegria, muita gratidão e que possamos ter cutucado, provocado as pessoas para as reinvenções. Obrigada, minha querida. Um beijo infinito no teu coração. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.